Boa noite, pessoal, para quem está nos assistindo aí pelo YouTube agora. Meu nome é Leandro Siqueira, eu sou aluno do 5º termo de administração da FASAR. Estou aqui hoje com os meus colegas de sala e estaremos apresentando um podcast sobre fundos imobiliários. Estamos com o nosso convidado Matheus Pereira. Desde já queria agradecer ele pelo convite, por aceitar, né, o nosso convite, e agradecer também à rádio por ceder o espaço e agradecer ao nosso professor Renan por estar delegando o podcast. Bom, para começar, Matheus, eu queria perguntar para você quais foram suas formações, por que você decidiu seguir esse caminho da administração e o que você atua hoje? Qual o seu meio de trabalho hoje? Leandro, primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá, gente? É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder contribuir de alguma maneira com vocês. Quero agradecer o Renan pela indicação. É um prazer muito grande receber essa indicação sua, porque você sabe o tanto que eu te admiro, né? Lê, é o seguinte, a questão hoje, março agora, dia 15 de março, fez 10 anos que eu estou no Bradesco. Hoje eu sou gerente de conta, eu sou gerente de pessoa física ali. A gente conta assim, você conta para as pessoas que você está no banco, que você trabalha no banco, que você trabalha de social e tudo mais. As pessoas têm uma imagem de que isso é muito fácil, de que isso é uma coisa simples, de que isso é muito bom, de que isso é maravilhoso. Esse é apenas um detalhe, gente. É uma superfície assim muito pequena do que realmente é o banco, entendeu? Existe uma profundidade muito maior para se chegar onde eu tô, que não é o topo, tá? Que de onde eu tô para cima existe um topo muito maior a ser conquistado, mas assim, onde eu tô já é uma caminhada muito longa. Então tem que existir um preparo, e um preparo que eu digo não é só na questão de você estudar, de você se especializar, mas de você ter consciência que o lado profissional, que você entra às 8 da manhã no banco, sai às 5 da tarde, e você entra às 8 da manhã mesmo e sai às 5 da tarde. É um tempo, é um horário ali de pouco mais de 8 horas que você fica ali, que você realmente se doa, que você realmente tem que existir um foco no que você está fazendo. Porque se não existir um foco, um controle do que está acontecendo ali, um controle da sua... controle que eu digo é a gestão de uma carteira, que é o que eu faço hoje. O meu chefe Giovanni fala muito sobre isso comigo, que se não existir uma organização, desde o serviço que você presta até o tempo que você mantém ali dentro, o sucesso é uma coisa muito difícil de você conquistar, se você não fizer isso. Porque você tem que ter controle até das ligações que a gente acaba tendo que fazer, da oferta que a gente acaba tendo que fazer, do produto que a gente precisa oferecer, entendeu? Eu não posso ligar para um cliente e falar para ele, eu tenho um cartão de crédito para te oferecer, o limite é 10 mil reais e ponto. Entendeu? Desse jeito você vende para pessoa que... Você vai vender para uma pessoa assim... Dessa maneira que eu acabei de falar, você vai vender uma pessoa, ela vai olhar e vai falar assim para você: não quero, eu tenho um do Magazine Luiza, já para mim tá bom. Entendeu? Então tem pessoa que só o cartão e só o limite tá bom. Você vai conquistar uma pessoa que tem uma busca, tem uma procura maior, tem um entendimento maior. Você vai ofertar um cartão de crédito para ela, mas ela quer saber qual é a quantidade de ponto que aquele cartão te devolve por dólar gasto. Entendeu? Mas eu tenho um seguro viagem nesse cartão, mas eu tenho um seguro disso. Se o cartão for roubado, se existir uma fraude, tem um seguro perante fraude nisso. Então são coisas que você tem que ter em mente. Entendeu? Então, finalizando a pergunta que você me fez, é muito bom. Eu gosto do que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço, eu estou feliz onde eu estou e eu quero conquistar um pouco mais do que eu já conquistei, mas tem que existir um foco muito grande. Tá? Tem que existir um foco muito grande, imagino eu, como em todas as profissões, mas tem que existir um foco, um controle, assim, controle de tudo que você está fazendo, controle da carteira, controle das ofertas que você faz, dos argumentos que você tem com o cliente, de toda a palavra, todo o diálogo que você troca, entendeu? Porque é tudo peça encaixado assim, e que se você não fizer direito não flui, entendeu?
Então tem que ter um controle muito grande. Como eu disse, muito bom, ganha-se muito bem, mas trabalha-se muito também, velho. É isso. Toda a questão monetária ali no meio, né? Então tem gente que, às vezes, se você tá falando de um assunto, ela já tá pensando no que ela vai receber em troca, né? Tem. É uma coisa assim, Leandro, ó, dinheiro é uma coisa muito séria. A gente não pode tratar dinheiro igual criança. Se eu pegar e der 5 reais pro meu moleque, velho, ele acha que ele vai comprar um mundo com 5 reais. E criança trata o dinheiro assim. Você dá o dinheiro pra criança, ele pensa em doce, ele pensa em comida, ele pensa em brinquedo. Não é assim as coisas, entendeu? Então, quando você passa a ser o gestor de uma carteira, você não conversa única e exclusivamente sobre dinheiro pro cara comprar uma bicicleta. Dinheiro pro cara, eu quero ir jantar. Eu quero... o que eu tô querendo dizer com isso? Quando você passa a ser gestor de uma carteira, você conversa sobre dinheiro e quase sempre o foco da pessoa é no investimento. Entendeu? Chega muito próximo no que nós vamos tratar aqui daqui a pouco, a questão dos imóveis físicos, mas são pessoas que fazem isso com o objetivo de ter um custeio agrícola, por exemplo, com o objetivo de comprar um implemento, de comprar um trator, de investir na frota de caminhão, frota de carro e assim sucessivamente, entendeu? Só que são pessoas que existe um controle do que ela está pegando. São pessoas que você está conversando com ela, você está falando do dinheiro, você está falando da parcela, você está falando da taxa. Antes de você falar, você fala o valor e você fala a taxa, a pessoa faz a conta na tua frente e antes de você falar quanto ela vai pagar, o valor está ali na calculadora. Então são pessoas que sabem o que estão fazendo, entendeu? É um argumento que, tipo assim, é uma troca, é uma negociação que você está fazendo com alguém que sabe onde está pisando, entendeu? Sabe onde está pisando. Você está oferecendo um produto, você está oferecendo um produto numa taxa, mas a pessoa está consciente. Então é uma troca onde você vai ajudar a pessoa, é aquele negócio, uma mão lava a outra, as duas lava a cara. Só que ninguém está ali para enganar ninguém. Entendeu? Eu estava conversando aqui agora com vocês sobre investimento ainda e a gente estava falando que eu escuto bastante, tem gente que fala assim, que ele vai fazer o que for vantagem para o banco. Não é assim, gente. Não é assim, as coisas estão... Esse tipo de argumento tá ficando para trás. É evidente que eu tenho que defender, né, defender meu ganha-pão. Mas também, se você fizer uma coisa que é prejudicial para o cliente, que não vai agregar para o cliente, não vai acrescentar, ele vem uma vez só, entendeu? Ele não vai voltar, ele vai vir uma vez só. Se ele fechar um negócio com você dessa vez, é uma vez só. Se ele não fechar, ele não fechou dessa vez e ele não vai fechar mais, porque ele não vai voltar, entendeu? Então, você precisa ter esse tato, você precisa ter se colocar no lugar da pessoa, entendeu? Se colocar no lugar da pessoa, pegar a causa dela para você entender o que ela está buscando, entender o que ela está buscando e conseguir enquadrar a sua produção, o seu objetivo nisso. Exatamente, na necessidade da pessoa. Para isso, Leandro, isso é para eu oferecer um crédito agrícola, é para eu oferecer um cartão de crédito, para eu oferecer um crédito pessoal, para eu oferecer uma aplicação. Isso é para tudo. Você tem que entender a real necessidade da pessoa. Para que você está querendo isso? O que você vai fazer? Onde você quer chegar? Às vezes tem crédito que eu forneço, eu não tenho, não é da minha conta. Eu perguntar para o cliente o que ele vai fazer com o dinheiro. Entendeu? Tem crédito que não existe a necessidade disso. O que ele vai fazer, ele não precisa me prestar conta, então não tem a necessidade disso. Mas eu acabo perguntando para eu entender, tipo assim, se eu posso ajudar a pessoa de uma maneira melhor. Vou te dar um exemplo para que fique claro. Uma cliente ontem me questionou que ela me mandou a documentação toda para um crédito rural, porque o crédito rural ele pode pegar o dinheiro agora e pagar tudo de uma vez daqui a um ano. Dependendo do valor, dependendo da quantia, ele pode pagar em 1, 2, até 3 anos. Mas ela queria o dinheiro para ela comprar um veículo. Para comprar um veículo para o trabalho dela. 120 mil reais. Agora, eu consigo um veículo, no caso zero que ela queria, eu consigo no veículo zero financiar ele inteiro. Como a gente tem um financiamento em um produto alienado, que fica alienado ao banco, que é o caso de CDC de veículo, de energia fotovoltaica e outras coisas, eu consigo fazer o financiamento 100% do produto. Como fica alienado, a gente consegue chegar a 1,50, 1,40 de taxa,
Você está entendendo? Ou seja, a gente pega esse 1,40, 1,50 de taxa, a gente bota isso daí em um ano, acaba ficando mais vantagem. Acaba ficando mais vantagem. O CDC, eu enquadro no objetivo dela, eu faço um negócio mais barato, entendeu? E é uma coisa que, tipo assim, se ela quiser, eu quero quitar, eu quero amortizar, eu quero... No CDC ela tem uma facilidade maior nisso. Entendeu? Só que como eu chego nisso? A hora que ela falou pra mim 120 mil reais, 130 mil reais, em momento algum ela falou pra mim que era o veículo. Entendeu? Ela falou, Matheus, eu tô te entregando um documento aqui, eu quero esse valor. Entendeu? Então eu cheguei na questão do veículo porque eu perguntei, você tá precisando do dinheiro pra quê? Posso te ajudar de alguma coisa melhor? Só que você tem que ter esse tato. Entendeu? Não é viu? Vou te dar o dinheiro, mas se você... Por que você quer? Não é assim. Viu? Esse valor que você está precisando, você tem algum objetivo agora, para já, para ele? Posso te ajudar de alguma maneira melhor? Você quer me contar o que você está querendo? Qual que é o seu objetivo? O que você está pensando? Você está entendendo? Tem que existir um tato. A questão de você ter uma carteira, de você ter um contato frequente com o cliente, é assim. Você acaba ficando amigo. Você acaba ficando amigo. Tem gente, eu converso com filhos de clientes meus e eles falam assim, rapaz, eu dou conselho pro meu pai, ele fala assim, não, é verdade o que você tá falando. Mas amanhã eu vou ligar pro Matheus, depois eu te falo. Você tá entendendo? Então é uma coisa que você gera uma confiança. Só que você tem que ter um jeito com a pessoa. Você tem que entender que esse negócio de, eu trato todo mundo igual. Não. Acabou isso aí. Cada um é cada um, velho. Cada um é cada um tem um emprego, cada um tem uma família, cada um mora em uma casa. E é uma gestão. Hoje a gestão de pessoa é uma coisa mais assim, é mais sério do que a gente imagina. Às vezes a pessoa chega lá, o outro funcionário, o que você está precisando? Não, eu quero falar com o Matheus. Acontece isso, não? Demais. Até pelo fato de, tipo assim, o mais velho de casa aqui sou eu. Eu entrei aqui e eu continuo aqui. Eu nunca fui para outra agência. E eu entrei aqui e eu nunca troquei de agência. Eu entrei aqui e eu continuo aqui até hoje. Então, tipo assim, vai por questão de confiança, vai por questão de, tipo assim, tem muita gente que tem contato comigo desde quando eu ficava no autoatendimento de colete. Entendeu? Então tem gente que liga ali, já teve caso do meu chefe me falar outro dia que ligaram ali e ele atendeu. Eu quero falar com o Matheus. Não, o Matheus está ocupado, eu sou gerente da agência, posso te ajudar? Não, o Matheus. Mas aí acaba também, a pessoa me conhece há muito tempo, eu sou aqui de Novo Horizonte, tem bastante gente daqui que é de fora também, entendeu? Então isso acaba facilitando um pouco. Muitas vezes até tem gente que não conhece, né? Mas os seus clientes conhecem você, sabe do seu trabalho e acaba indicando, você fala, não, quer abrir uma conta, quer fazer um investimento, vai lá, vai no banco, fala com o Matheus, que ele é o cara certo, né? Irmão, tem tudo disso, né? Acontece bastante. Bastante isso. Isso, eu vou te falar uma coisa. O meio de captação que eu tenho hoje que mais me acrescenta, mais me ajuda é esse. A indicação dos seus clientes. A indicação, boca a boca. Tem muita produção que eu faço, tem muita coisa que eu faço, principalmente abertura de conta, principalmente crédito para cliente novo, que é tudo de cliente que vem de fora, que assim, ó, tava lá em tal banco e eu queria isso e eu não consegui, e eu liguei para uma pessoa reclamando, a pessoa, eu vou te passar o número de um cara, você liga para ele aí que ele vai conseguir. E realmente, entendeu? Então, só que isso assim, isso é fruto de um trabalho que demora, tá? Fruto de um trabalho que demora. Tem muita gente que tem... A gente não pode ter pressa para esse tipo de situação, principalmente quando você trabalha com pessoa. Quando você trabalha com pessoa, gente, pode até soar um pouco delicado o que eu vou falar para vocês, mas mexer com gente é difícil, tá? Mexer com gente é mais difícil do que a gente imagina. Claro, você comentando essa gestão de pessoas, como eu estou pensando aqui, cada personalidade que você recebe no banco, você tem que ter um timing de oferecer, de perguntar, não, mas para que é esse crédito? Você não pode simplesmente chegar e perguntar. A cada personalidade que você recebe lá, você tem um timing, né? Você tem conhecendo a pessoa. Tem pessoa que se ofende, não, mas você sabe como lidar com cada um. Isso Irmão, uma gestão fera de coisa, pessoas. é uma coisa assim, ó. Isso aí, você pode até estudar. Isso daí. Você pode até fazer um MBA, uma pós, ligado a isso que você acabou de comentar, a questão da gestão emocional ou estratégica de pessoas.
Mas isso aí, o jeito que você vai refinar isso daí, que você vai potencializar tipo assim, ter esse tino que vai te diferenciar e facilitar esse lado, é no dia a dia, irmão. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você falou que é difícil lidar com as pessoas, né? E isso se torna com certeza muito mais difícil quando você está lidando com o dinheiro da pessoa, né? Com a parte financeira dela, né? Para fazer uma indicação do investimento, o que eu posso fazer com o meu dinheiro, Matheus? Aí você vai... O patrimônio dela. É. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Existem muitas áreas assim que você mexe com o dinheiro da pessoa e consequentemente com o emocional. Talvez em um momento a aplicação, em um outro momento o crédito que você dá pra ela e a parcela que ela tem um compromisso ali dali 30 dias. Em um outro momento que tem acontecido bastante a questão desses golpes por telefone. Gente, em todas são situações que se você não tiver um controle e colocar a pessoa sentada na tua mesa, peraí, explica pra mim, vamos conversar, o que aconteceu, o que tá acontecendo, qual que é teu problema. Se você não tiver esse tino e essa calma, porque entenda uma coisa, você não faz a gestão do que vem de lá pra cá, tá? Você não faz a gestão do emocional, do jeito que a pessoa vem com você. Você faz a gestão do que vai daqui pra lá. Eu não controlo quem tá aí desse lado, mas eu me controlo. A pessoa pode chegar lá no nervoso, lá em cima. O que já aconteceu várias vezes, de eu ver que o cara tá... Irmão, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Aí eu levanto, eu vou lá, cato um café, eu passo na mesa de outro, conversa e tal. A hora que você volta, você vê que até a respiração do cara é outra. Então, você precisa... Só que isso é uma coisa que você não vai aprender num curso. Você não vai aprender. É uma coisa que não é numa sala que você vai aprender. Você vai aprender no dia a dia. Entendeu? Então tem todo. É por isso que eu falo que é um processo a longo prazo, essa questão da gestão. Entendeu? Não é assim, você chegar lá, ser igual padronizado, ser um robô lá, falar, ó, você vai vir aqui no caixa, vai fazer, é tudo um serviço padronizado. Você tem que ter um jogo de cintura bem amplo, assim, pra você saber se a pessoa vai ficar ofendida ou se ela vai achar uma oportunidade no meio da sua negociação, né? Ô, Léo, ontem aconteceu uma questão, aconteceu uma questão muito engraçada com a Carla Lopes, que inclusive era aluna da Fazar também, trabalha lá comigo agora, em que o cliente sentou na mesa dela, teimando por um motivo, um desconto de um empréstimo, uma parcela que ele não tem. E eu escutando ela explicando pro cliente. Ela explicou. Ele não gostou. Não sei se o tom que ela falou, o jeito que ela falou com ele não gostou. Ele levantou da mesa dela, veio na minha, e na minha mesa eu repeti exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, mas assim, com um pouco mais de calma, você vai conversando, o cliente aparece na minha porta, que saudade de você, faz tempo que você não vem me ver. Renan, eu falei exatamente a mesma coisa pra ele. Exatamente. Agora eu entendi. Mas ele já tinha escutado. Entendeu? Só que é uma coisa assim. E isso aconteceu ontem. O cliente foi com ela, depois veio comigo. Mas já aconteceu também comigo do cliente não abraçar o que eu tava falando e sair da minha mesa e ir em outro lá. E lá no outro ele se acalmar, ele ficar bem. Entendeu? Então, tipo assim, é que nem a gente falou aqui agora. Às vezes... A pessoa... já aconteceu algumas vezes do cliente que eu me dou muito bem, tá? Cliente que eu me dou muito bem, cliente que me trata muito bem, que tem amizade comigo há algum tempo e tudo mais. O cara chega lá e a gente acaba discutindo, a gente acaba tendo um desentendimento ou, sabe, eu acabo tendo que falar pra ele uma coisa que ele não queria ouvir, mas porque aquele dia ali o cara pode não estar bem. Aquele dia ali o cara pode não estar bem. Então o fato de você conhecer essas pessoas há algum tempo... Você tem que entender que chega uma hora que, tipo assim, você falou, você viu que aquele assunto ali vai te gerar um problema? Não, ó, então tá bom, eu vou ver e eu te falo. Esse eu te falo é muito importante. Corta ali na raiz. Você vai ter que dar uma informação difícil pro cliente. Ó, não vou te devolver tua parcela que descontou a mais, não vou te devolver essa taxa, não vou te devolver essa tarifa, mas o cara tá nervoso. Vou ver e eu te falo. Deixa ele embora, amanhã você fala isso.
Entendeu? Às vezes vai entrar por aqui, sair por aqui, né? Muitas das vezes você vai fazer isso, o cara vai sair dali, vai catar o telefone, vai fazer uma reclamação sem necessidade nenhuma. Talvez amanhã você arruma uma maneira de resolver, de contornar, entendeu? Então você tem que sentir isso daí. Você tem que sentir isso daí, mas isso faz parte de uma experiência que você adquire ao longo do tempo, entendeu? Com certeza. Agora o Felipe vai entrar mais adentro sobre o tema. Bom, boa noite a todos, né? Nosso bate-papo aqui já está muito legal, mas queria começar agradecendo primeiramente à Rádio Esperança por nos receber aqui, ao nosso convidado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado. O nosso professor Renan, que disponibilizou esse trabalho, esse projeto de extensão top. Nosso bate-papo já está muito legal. E a nossa disciplina Mercado Financeiro, se a gente for falar, a gente vai falar sobre vários temas, não todos, porque a gente vai ficar aqui umas 2 horas. E a gente trouxe um tema específico que é fundos imobiliários, que nada mais é do que um investidor ou um grupo de investidores compra uma ação ou várias ações de imóveis, no caso, imóveis já prontos, né? Vou trazer exemplos aqui. É bem um resumo de um resumo mesmo. Por exemplo, edifícios empresariais, edifícios residenciais, condomínios, shopping centers. A gente tem o professor Renan nos indicou o exemplo aqui mais próximo, o Shopping Iguatemi, em Rio Preto. É um investimento que vai te fazer lucrar com os inquilinos, né? Pagamento dos aluguéis, a valorização dos imóveis, que é raro hoje em dia um imóvel que desvaloriza, diferente de um automóvel, por exemplo, que vai passando o tempo e desvaloriza. O imóvel não. Seja terreno, seja um imóvel, ele valoriza. É um investimento todo investimento tem riscos, né? Mas é um investimento baixo. Você não vai ter uma demandada de inquilinos que você vai ficar na mão. E o imóvel, como eu acabei de dizer, não vai desvalorizar muito. Dito isso tudo, eu queria perguntar para o nosso convidado se você concorda com o que eu estou te falando, que a gente vai se aprofundar mais nesse tema de fundo imobiliário. Se é um investimento seguro, se você já teve uma experiência dessa maneira, com esse tema. E se você concorda, se você não concorda, eu queria que você desse um exemplo para a gente de um investimento que você considera mais seguro e mais rentável a curto, médio e longo prazo. Felipe, eu concordo. Eu concordo em partes, mas eu vou deixar claro uma coisa aqui para vocês. Vamos falar primeiro a questão do fundo imobiliário, que eu acho que aí nós vamos chegar nisso daí que você me falou. A gente fala muito na questão do investimento e muita gente, eu gostei dessa ideia, eu gostei disso daí, eu gostei desse assunto, eu vou estudar. Mas para a gente se formar em administração, a gente faz 4 anos de faculdade, direito 5, pedagogia 4, 5. Todo determinado assunto, uma matéria só, você faz 4, 5 anos de faculdade. Aí tem gente que a pessoa compra um curso no Hotmart, estuda day trade, estuda investimento 6 meses. Aí ele vai fazer uma aplicação, putz, perdi tudo, isso aí não dá certo. Não vai dar, irmão. Não vai dar mesmo. Entendeu? Não vai dar. Porque assim, ó, o investimento é uma coisa assim, ó, não tem como uma coisa com o potencial tão grande como o investimento, você virar especialista em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Não tem como. Entendeu? Você sabe disso há quanto tempo, Renan? Você estuda a questão de investimento a vida toda, não estuda? 16 anos. Só não mais que jiu-jitsu, né? Então é uma coisa assim, gente, ó. A atenção ela deve ser dada, porque a gente fala de investimento, a gente fala aqui do fundo imobiliário. Fundo imobiliário, eu tenho para mim que ele deve-se ter um pouco menos de atenção que os outros. Porém, você deve estudar do mesmo jeito. Tem toda uma porção de detalhe, uma porção de questão, porque você faz um investimento, você faz uma compra de frações de determinado imóvel, entendeu? Seja um galpão, seja um shopping, seja um estacionamento, uma porrada de situações. Mas assim, você paga, o que chama a atenção das pessoas para a questão do fundo imobiliário é porque você tem cota aí de um fundo imobiliário que você paga R$10, entendeu? Tem de R$10, 100 e alguma coisinha, 200 e alguma coisinha. Então essa questão do preço é uma coisa muito acessível, entendeu? Muito acessível. Mas aí tem gente que você vai e compra
sem ter a consciência que existe uma variação de preço, no valor da cota. Entendeu? Você tem que ter essa consciência também. Como que você chega nessa questão? Como que você chega nesse controle de saber o que acontece nisso daí? Você precisa estudar. Você precisa fazer fundoimobiliario.com, aquele site, tem o nome do site, né? Inúmeros sites que te passam assim várias informações, que te mostra para quem está fazendo a pesquisa, mostra a lâmina de 12 meses, de 24, de 36 meses, para você ficar consciente do que acontece naquilo ali. Entendeu? Então é uma coisa assim, você precisa fazer uma diversificação do que está acontecendo, você precisa fazer a diversificação. Eu vou fazer uma carteira aqui com 10 cotas, eu vou ali no que está melhor, no que está rendendo mais, no que está agindo de forma regular ali, vou comprar 2 cotas de fundo de shopping, vou comprar ali um balcão, tem todo um processo a ser feito, gente. Tem todo um processo a ser feito. E é assim para o fundo imobiliário, mas é assim para uma previdência, é assim para uma ação, é assim para um fundo de tesouro, é assim para uma porção de situação. Para a gente entrar no que você falou. Eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa que mexe com consórcio imobiliário. E eles são muito fortes, inclusive. É um cara que viaja muito, faz networking no país todo, muita palestra. Assim, eu tenho uma proximidade muito grande com ele e ele me mostra muito o que acontece. E ele me diz várias e várias vezes: Matheus, tem gente que a pessoa começa a ganhar um salário imenso, a pessoa investe numa cota de consórcio de 1 milhão, de 2 milhões de reais, e a cota contempla, a pessoa vai lá e compra 10 terrenos. A pessoa vai lá, constrói, ela não compra 10 terrenos, mas ela compra 2 terrenos, constrói ali 2 casas ali, constrói ali 2 apartamentos ali, coloca no Airbnb. Entendeu? Só que isso demanda planejamento, gente. Isso demanda planejamento. Isso você precisa ter um projeto, você precisa ter uma organização. Esses dias a gente fala a questão do empreendedorismo, né? A gente fala que o empreendedorismo é coisa só de quem mexe com empresa, mas o empreendedorismo ele envolve todo um controle, toda uma organização, toda uma paixão em cima do que você tá tratando. E quando você vai mexer com aplicação, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você vai mexer com aplicação, se você vai mexer com compra de imóvel, se você vai mexer com o imóvel em si, tem que existir todo um controle, porque é uma coisa assim, ó, a pessoa desorganizada não serve para fazer isso. A pessoa desorganizada não serve para ser empreendedor, não serve para ser investidor, não serve para isso. Primeira coisa, você precisa ser desorganizado. Gente, organização, questão do investimento. Se você não tiver organização e se você não souber aonde você quer chegar, não adianta. Não adianta. Primeira coisa, investimento é constância. Investimento é aí por um longo prazo. Se alguém chegar em você e falar: Felipe, eu tenho um investimento bacana aqui para você, coisa aí 6 meses. Irmão, ou ele tá te oferecendo um agiota ou ele tá te enrolando. Porque o golpe tá aí, cai quem quer, velho. Não tem. Esse negócio aí de longo prazo, curto prazo aqui é coisa maravilhosa. Irmão, muito difícil. Talvez tenha, tá? Mas muito difícil. Tô errado, Renan? Muito difícil acontecer. Geralmente essas pessoas desorganizadas, vamos dizer assim, são aquelas que não quer o dinheiro a longo prazo, né? Aí vai e faz o quê? Busca em jogo de azar, que se diz assim, é um meio mais rápido de arrumar dinheiro, que na verdade não é, né? Bem mais fácil de perder dinheiro, né? É porque as pessoas... É uma coisa assim, irmão, ó. As pessoas hoje, elas querem conquistar. Elas querem ter muito dinheiro, elas querem ter dinheiro sobrando, elas querem ter o carro do ano, querem ter uma moto bacana. Mas, irmão, nada vem de graça. A gente que não nasceu com o CNPJ forte, que tá todo dia correndo atrás, sem A nem B. Você tem que pagar o preço, velho. Você tem que pagar o preço. Eu vi um vídeo daquele ninja esses dias e ele fala assim que não tem substituto pro corre. É verdade, mano. É verdade. Ninguém vai fazer o teu. Se você não fizer, velho, se você não acordar cedo e não estudar e não fizer o seu, ninguém vai fazer. Entendeu?
Então é por isso que tem tanta gente indo atrás das bets, é por isso que tem tanta gente indo atrás de joguinho de tigrinho. Gente, eu passo por umas no banco por causa disso, que vocês não têm ideia. Várias experiências. Nossa, eu não sei, Experiências sabe? negativas. Gente, é preocupante. É preocupante, sabe? É umas coisas assim que, tipo, é num ponto assim de você atender cliente, o cliente tá falando com você e aqui rodando a roleta. Ah, tá. Cara, eu fico louco com isso. Meu Deus do céu, mas é isso, velho. É isso. Matheus, entrando nesse âmbito aí que você fala do planejamento, eu estava estudando, a partir do momento que foi feito a indagação do podcast, a gente estudar o nosso tema, eu estava fazendo um estudo essa semana do Ibovespa, da iFix, até para uma pessoa vir falar para você que entende da área, ela tem que fazer um estudo tipo de 10 anos, 5 anos atrás, para saber se vale investir nesse ramo, se agora é a hora de eu guardar esse dinheiro. Então, quando você fala de planejamento, isso aí é o mais importante na gestão financeira, né? Ó, eu tava hoje, é uma coisa assim, gente, eu tô aqui com vocês, eu imagino que eu esteja me saindo bem, né? Mas assim, ó, mas é assim, ó, não é por causa disso que eu também não tiro dúvida, não é por causa disso que por vezes eu vou fazer algum investimento para algum cliente, eu não pego meu telefone e eu ligo no analista lá em São Paulo, entendeu? Porque assim, a gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. Você sempre tem alguma coisa a aprender com alguém. A certificação que eu tenho do banco, que eu passei, eu estudei com o Renan. Entendeu? Então, é uma coisa assim, a gente sempre tem alguma coisa a aprender com alguém. Como que você resolve isso? Como que você descobre isso? A gente tem que ser curioso nesse ponto. A gente tem que ser curioso nesse ponto. Ah, eu gosto muito de academia. Eu quero aprender, eu quero fazer uma dieta, eu quero fazer um treino, Irmão, você vai ficar na companhia de quem bebe? Você não vai. Entendeu? Ah, eu gosto muito de carro, Você vai ficar na companhia do cara que, não, eu vou na academia. Não fecha a conta. Você tem que ter companhias boas, você tem que ter um foco na tua vida de onde você quer chegar, do que você quer fazer. Essa questão do investimento, do controle, de você saber onde você quer chegar, de você ter ali, não, eu quero chegar aqui, ó, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. O investimento que eu vou fazer é para isso daqui. É aquilo ali. A tua visão tem que estar ali. Tua visão tem que estar ali. O que acontecer na tua vida, a visão é lá. Isso aqui vai me ajudar? Isso aqui vai me colocar lá? Não, não vai. Tira. E eu não tô sendo assim, eu não tô falando assim não tô sendo falando pequeno. Não tô sendo pequeno no que eu digo. Não tô exagerando também no que eu digo. Não ajudou, gente. Não colabora, não agrega pra sua vida, velho. Tira. Simples, por mais talvez seco que seja o que eu tô dizendo, tira. É assim que funciona, entendeu? Ô Matheus, tem um ponto positivo dos fundos imobiliários, né? Que no caso a renda dele ela é isenta de imposto de renda. Imposto de renda, né? Uhum. Tem algum outros pontos positivos que você pode citar pra gente? É uma coisa assim, Léo. Muita gente, o que as pessoas visam única e exclusivamente, principalmente quando quem quem tem esse início na questão do fundo imobiliário, visa muito o rendimento que as cotas dão. Entendeu? Mas isso, eu acho assim, isso tem que ser, se não for o último, uma das últimas coisas que você tem que analisar. Entendeu? Porque antes vem todo um resultado, vem todo um processo. Então você tem que ter consciência não só do preço, mas do retorno, do risco que aquilo ali, do risco-retorno que aquela cota ali te dá. Entendeu? Ela tá dando um risco-retorno bom agora, tá? O risco operacional dela tá legal, tá? Mas tá há quanto tempo? Entendeu? Tá há quanto tempo assim? Então você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber onde você está colocando o teu dinheiro. Não é assim simples, essa aqui tá barata. Essa aqui tá barata e o rendimento dela tá não é. Não é. Eu estava falando para vocês agora, antes da gente começar aqui, inclusive, que eu já vi gente, eu não lembro aonde foi, não lembro se foi em algum vídeo, mas eu já vi um cara colocar 500 mil única e exclusivamente em cota de fundo imobiliário, e 60 dias depois tinha 364. E ele
fulo da vida. Por quê? Como que tá assim? Se eu coloquei só para eu ter um rendimento, muito provavelmente ele colocou ali e ele não sabia nem que existia essa flutuação no valor da cota. Entendeu? Então, é uma coisa assim, ó. É uma renda fixa. Eu vejo como uma renda fixa muito positiva, tá? Pode te gerar uma renda extra, pode te gerar uma coisa ali, uma renda passiva frequente, segura, entendeu? Se você tiver ali um objetivo conservador, fizer uma análise bacana, você pode ter essa renda passiva, uma coisa bacana ali, só que, como eu disse agora, você precisa ter uma análise e ter um controle do que você está fazendo ali. Entendeu? Porque senão, se você for em alguma coisa que exista assim um risco, que exista assim uma chance de você ter essa depreciação no valor da cota e o teu dinheiro acabar sofrendo ali com um risco de crédito, um risco de mercado ali, é uma coisa que você vai precisar ter um estômago muito grande, entendeu? Ô, Matheus, já aproveitando essa deixa que você comentou desse cara que teve essa experiência ruim com fundos imobiliários e que o Leandro citou pontos positivos, né? Queria falar agora de pontos negativos, os riscos mesmo, né? No nosso país aqui, a natureza política mesmo é muito estável, né? Isso afeta a taxa de juros, a taxa cambial, que pode vir a negativar essa questão, né? Também das ações. Ela vinha a perder valor, É que nem eu tô... risco. Ó, é uma coisa assim. A questão do cenário econômico nosso, essa taxa Selic, ela é uma coisa que dificulta, ela é uma coisa que dificulta. Mas é aquele negócio, enquanto uns choram, outros vêm de lenço, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento, a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento, que a pessoa sabe, é por isso que eu tô te falando que não pode ser 6 meses, 1 ano de estudos. Entendeu? É por isso. Tá 15,75, 15,25. 14,75. Você tá deixando de operar por causa disso, não? Você tá entendendo? Sim. Só que você chega num trader profissional aí, pergunta pra ele se ele tá... eu tô indo correr cedo porque a Selic tá 14,75. Não tá. Ele tá operando. Você muda, você ajusta a vela. Mas você faz igual. Entendeu? Faz igual. Um navio, ele vai flutuar no sol, ele vai flutuar na chuva. Você muda a vela, você muda só o jeito que você vai fazer. Mas a direção é a mesma. A questão que você me perguntou aí a questão da política, a questão... Cara, não vamos nem entrar nesse negócio da política nossa. É sensível. Porque é uma coisa assim, principalmente... eu vou direcionar essa pergunta que você fez para o que eu passo no banco. Num curto espaço de tempo aí, vamos por 4 anos atrás, tá? 4, 5 anos atrás, pro cliente, o banco era muito melhor. Pro cliente, o banco era muito melhor. E quando eu digo o banco, eu não tô falando do banco que eu trabalho, tá? Eu tô falando os bancos em si. Por quê? Porque você consegue ter chegar numa taxa mais acessível para o cliente, entendeu? Você consegue, nessa de se colocar no lugar do cliente, não é você se colocar no lugar dele e falar assim, ó, essa taxa aqui tá alta, isso aqui vai te prejudicar. É você se colocar no lugar dele, realmente pegar o problema dele e conseguir, ó, o que você tá me pedindo, eu consigo te ajudar sim. Você ajuda o cliente com um produto, não no argumento. O cliente não foi lá para ouvir, não vou conseguir, eu vou te prejudicar se eu te der um dinheiro com uma taxa dessa. Entendeu? Ele não foi lá porque ele tem um problema, ele precisa resolver. Entendeu? Só que a gente conseguia ser muito mais ativo. Porque se a gente for voltar uns 4 anos, Renan, a gente tinha uma Selic a 3,75, 4,25, 5. Ela tá 10 pontos acima disso. Entendeu? Chegou a 2. Ela tá 10 pontos acima disso. Então, nesses 10 pontos aí acima disso, a Selic ela inflige diretamente, ela é a taxa de juros básico, né? Então, ela rege a taxa de juros dos bancos. Então, inflige diretamente nisso daí. Essa questão do IOF que saiu agora, não sei se vocês estão alinhados com isso, mas é uma coisa assim, ó. Por exemplo, a Previdência, os melhores planos que existe para quem quer começar a investir na Previdência de forma mensal, porque eu vejo principalmente a Previdência como um plano muito bom, por quê? Porque o regime de juros dela, ele é composto. Então você faz uma aplicação hoje, dali 30 dias ela tem um rendimento, esse rendimento ele é acrescido no valor inicial.
entendeu? Dali 60 dias, o valor de rendimento, o rendimento dali 60 dias é em cima do resultado de 30 dias atrás, não daquele valor inicial lá, entendeu? Só que nós tínhamos pessoas que, eu tinha clientes que a pessoa faz aporte de 250 mil, 200 mil, 150 mil. Por quê? Porque vê vantagem, entendeu? Só que com essa mudança na questão do IOF, agora existe um limitador desse valor, onde se você passar de 50 mil reais, existe uma taxa de 5% em cima do valor. Então se você colocar 50 mil ali, você vai ter um desconto ali de R$ 2.500 só pela aplicação. Entendeu? Isso aí é para ajudar? É para ajudar a população? Fala para mim. Mais imposto. Mas não tem imposto, né? Nos últimos 3 anos acho que teve quase 40. Nossa. E eu não tô exagerando, não. É 37 imposto. Agora, mudando pro outro lado, né, dos imóveis físicos, né. Pessoal, eu acho que de um tempo pra cá, mudou a mentalidade fala dos investimentos, do fundo, por causa que, acho que o pessoal mais antigo tinha de pegar o dinheiro e eu vou comprar porque eu tô vendo o meu dinheiro ali, vamos supor, eu vou lá, vou comprar um terreno, vou investir nele, eu vou deixar com o tempo valorizar. Só vou investir nele porque eu tô vendo, não é igual lá na bolsa, que você vai lá, você deixa teu dinheiro lá, você vai comprar tua cota lá e vai deixar render, e dependendo da variação do mercado, você vai ter um lucro, um déficit, ou você vai ficar na mesma ali. Sim. Hoje em dia, na questão de você ter a casa ou um imóvel, ela caiu um pouco a procura, ou você acha que está mais no digital, assim, o investimento do capital? Irmão, eu vou falar um negócio pra você. Se tiver caído, caiu em outro lugar. Novo Horizonte, a minha casa mesmo, terminei, inclusive quem construiu minha casa tá ali. Terminei minha casa em setembro do ano passado. Eu conversei esses dias, pra gente não ir muito longe. Semana passada eu conversei com o Danilo Scrivani. E ele tava me falando assim, eles vão abrir um loteamento novo em Novo Horizonte, que já tem bastante, né? E assim, loteamento atrás de loteamento. Esse final de semana me chamaram para ir no aniversário. Eu nem sabia que pra cima do Viva Mais tinha rua. Rapaz, eu tô morando quase lá em Itajubi, moço. Irmão, você passa no meio do Viva Mais, nós descemos uns 150 metros depois do Viva Mais, não foi? Cara, tem muita rua ali. Eu nem sabia daquilo ali. Entendeu? Agora você vai lá, para baixo do Viva Mais tem um monte de loteamento. Aqui do lado do Paineiros, do lado esquerdo do Paineiros ali tá abrindo um outro. Lá no Europa, lá em cima tem mais. Lá para trás do Lago do Vale vai abrir outro. Então, se a gente falar, tá esfriando isso aí, tá caro. Cara, não tá. Não tá não, entendeu? Então, essa questão aí do terreno, essa questão da construção, cara, é porque a mão de obra em Novo Horizonte existe uma limitação para a questão da mão de obra, tá? Mas a questão da construção, assim, se falar que você quer construir, se existir a oferta, cara, entendeu? Tem muita gente querendo. Tava também, durante esse estudo aí do imóvel físico, se compensaria fazer o investimento ou comprar o terreno físico. Na pesquisa que eu fiz, teve um caso, acho que foi em 2015, o cara comprou o terreno por 1.200.000, hoje em 2020, hoje não, né? Ano passado ele vendeu por 2.400.000. Se você for ver pela lógica, ele teve o lucro dele, só que hoje em dia o pessoal fala assim, vou só vender, paguei meus custos ali e ainda sobrou um dinheiro, vamos supor, ele vendeu por 2.400.000, aí ele, na loja, vamos supor, sobrou 200.000 para ele, né? Só que o pessoal acha que não bota na ponta do lápis. Vamos supor, você tem uma casa lá, você bota ela para alugar, você tem a depreciação do tempo, você tem que fazer uma reforma ali, porque não é só alugar, né, em si a casa, né? Você vai pegar uma casa hoje de uns 20 anos atrás, você vai alugar, você não vai ter o mesmo valor que vai ter uma casa que é reformada, que é verdade. nova, né? É uma coisa assim, ó. Eu tava conversando com um amigo meu outro dia, e ele tava me falando principalmente a questão de casa, que o Novo Horizontino aluga, tá? Até pra gente não ir muito longe. E ele falou assim, Matheus, eu tenho a casa alugada lá, mas é uma coisa assim, que eu aluguei a casa, mas a casa já tá toda pronta.
A casa já tá toda pronta. Quem tá morando lá chegou com o carro, com as malas, entrou e ele colocou roupa de cama, ele colocou as roupas dele no guarda-roupa, passou um pano, limpou a casa inteira, ele tá lá morando. A casa tá inteira com móvel planejado. A casa tem piscina, a piscina tá lá cheia, limpa. Entendeu? A energia tá funcionando, a água na casa funcionando, tudo redondinho. Então é uma coisa assim, se você vai... Ah, Matheus, eu quero viver de renda de aluguel. Eu quero viver de renda de aluguel. Você pode alugar casa? Pode alugar casa, mas você aluga uma casa, você não aluga um problema. Entendeu? Você fornece uma casa pra pessoa entrar e morar e, cara, sem dor de cabeça. Eu tô entrando na casa. A casa é minha, eu tô entrando na casa, eu tô pagando aluguel, eu tô em dia e tal, eu quero ficar tendo dor de cabeça com rachadura, com não sei o que, com buraco, você tá entendendo? Desde que exista, respondendo a sua pergunta, desde que exista, assim, um cuidado, entendeu? Um cuidado, eu tô alugando, mas a casa tá lá pintadinha, tá limpinha, tá tudo arrumadinho, tá tudo ok, tá tudo bacana, é outra situação. Entendeu? Se não, se você pegar e fornecer o que você fornece como aluguel for um problema, é muito difícil. Você falou a questão do terreno. A questão do terreno é assim, ó. Se você for viver único e exclusivamente disso, você tem que ter um foco. Eu converso bastante com o William aqui da sala 7 aqui, e o William fala disso. Matheus, é uma coisa que gera um lucro bacana pra gente? Gera, mas a gente vive único e exclusivamente disso. Existe uma constância no que a gente faz. Então a gente compra um terreno e vende, a gente compra uma casa e vende, mas assim, a gente faz muito isso e a gente só faz isso. Entendeu? Então, desde que você tenha um foco e uma constância nisso que você está fazendo, a chance de acontecer coisas. Vamos deixar claro que essa de você comprar um terreno por 1 bilhão e vender por 2 e alguma coisa é uma mosca branca, né? Que não acontece todo dia. Mas se você tiver essa constância, a chance de você ver situações como essa pode acontecer com frequência, sim. Porque, igual eu tava falando pra você, foi comprado, tipo, 10 anos atrás lá o terreno e foi vendido 10 anos depois, né? Uhum. Então o mercado teve uma grande oscilação. Sim. Se ele fosse vender no tempo da pandemia lá, tava 2% a taxa, não ia render tanto a valorização do terreno dele. Então, é um mercado que se não recebe o retorno de cara, talvez você pode pegar uma onda dos terrenos lá em cima e você pode... tá ali e empatar dinheiro também, a questão do tempo faz muita diferença. Se você comprar se você tivesse comprado um terreno na primeira rua, como eu sei de gente que comprou, na primeira rua lá do Viva Mais, aquela rua da Império ali, um terreno ali, quando saiu o loteamento era 30 mil, um terreno ali hoje é 120, entendeu? Então tem toda essa questão do tempo. Por quê? Porque quando saiu lá era boiadeiro, era de terra. Então quem quer morar lá? Ninguém queria, entendeu? Agora você vai lá, tem loja de roupa, tem loja de sapato, tem açougue, tem mercado, tem farmácia, tem padaria. Tem gente que sai daqui desse lado e vai tomar café lá. Em breve até um posto de gasolina lá. Entendeu? Então o tempo faz isso. A questão, né, do crescimento da cidade faz isso também. O novo loteamento ali na Boiadeiro não tem nem casa construindo, já tá programado para abrir um mercado ali, uma outra unidade do Piovani ali também. É o que a gente falou no começo, a oferta, a demanda e a valorização, entendeu? O imóvel, o terreno Ô, Matheus, sobre a compra de imóveis físicos e fundos imobiliários, você consegue citar algumas vantagens e desvantagens de cada um deles? A compra de imóvel físico e de fundo imobiliário. Olha, como eu te disse, a questão do fundo imobiliário é uma coisa assim, eu vejo muito positiva a ideia, mas eu vejo mais positiva ainda que exista uma diversificação nela, tá? Que exista uma diversificação. Se você não estiver fazendo isso em conjunto com alguém que tem um conhecimento muito grande, um conhecimento talvez não muito grande, mas um conhecimento claro da operação, claro do que você está fazendo, se a pessoa junto de você não tiver, você tem que ter. Entendeu? Eu já fiz isso, não faço mais a questão do fundo imobiliário, mas eu já fiz e é uma coisa que dá para você chegar, não dá para você olhar e ver aquilo ali acontecer, gente. Entendeu? O que eu tô falando não é da boca para fora. Isso realmente funciona, mas é uma coisa que você tem que estar de olho, é uma coisa que você tem que estar vendo, que você tem que estar vivendo aquilo ali.
Entendeu? Você tem que estar de olho, você tem que saber o que está acontecendo com a cota, o que está acontecendo com o fundo, você tem que saber como é que a tua carteira tá, você tem que saber da rentabilidade dela, tem que saber da lâmina do tempo ali que você fez a aplicação, como ela tá, entendeu? Existe a vantagem, existe o pró, existe o contra, mas você tem que estar antenado nisso daí. Matheus, fiz uma diversificação de fundo imobiliário, mas eu quero colocar aqui uma renda variável também, eu quero colocar uma ação, eu quero colocar uma um NTNB, um NTNF, mas é uma coisa assim, gente, tem que existir um controle. Hoje eu não faria nada relacionado a fundo de tesouro, tá? Não faria nada. É uma aplicação de um risco um pouco grande, pouca coisa. Mas eu não faria não. Mas a questão de você fazer uma aplicação numa renda variável, eu vou comprar algumas ações. É um campo muito grande. Eu vou comprar duas cotas de empresa de sanitização, eu vou comprar aqui de posto de gasolina, eu vou comprar aqui de energia, eu vou numa Eletrobras, cara, dá para você diversificar assim. Você vai montando a carteira. Quando eu mexia com isso, eu fazia muito na Clear. Você vai montando a carteira, esses home brokers, eles deixam tudo muito claro para você. Principalmente se você estiver estudando, se for um assunto fresco na sua cabeça, tá? Se for um assunto fresco na sua cabeça, é uma questão que fica muito claro, é bacana de mexer. É bacana de fazer, mas demanda uma atenção muito grande, demanda um conhecimento muito grande. Tem muita gente que a pessoa começa, ela faz aquilo 6 meses, ela faz aquilo 1 ano, ela perde uma moeda, não é nem sabe, é uma moeda que se fosse no Tigrinho ela não dava atenção, entendeu? Mas aí perdeu na ação, isso aqui não vai dar em nada. Gente, dá. O cara que tá milionário com isso hoje, ele quebrou inúmeras vezes, vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza que ele já perdeu muito, entendeu? O cara que está lá em cima, o fato dele estar lá no topo diz mais sobre o que ele aceitou suportar, mais sobre o preço que ele aceitou pagar, do que ele realmente conquistou, as horas que ele realmente venceu, as vezes que ele realmente teve algum tipo de lucro, entendeu? Então diz muito mais sobre isso, sobre o preço que você pagou, as horas que você ficou estudando. Entendeu? As horas que você ficou estudando, as atenções e o mérito que você deu para aquilo ali que você está fazendo. Entendeu? Gente, falta 5 minutos. O Diogo, você tem alguma coisa para falar? 5 minutinhos aí. Nessa relação das compras, as pessoas que falam que é ruim, muitas pessoas não estudam no que investem, né? Aí elas dizem que tal fundo não vale, que as pessoas nem estudam direito o que vão comprar e compram porque acha legal. Uhum. Acontece muito da pessoa comprar porque me falaram. Me falaram. Você comprar alguma coisa, você tem que estudar os riscos, as vantagens, você já tem que estar ciente de tudo que pode ocorrer, do tempo. Não pode dizer. O tempo, o risco, tem muita coisa. Eu vou te falar uma coisa. Essa questão da compra de uma ação, essa questão da compra de um imóvel físico, essa questão da compra de um fundo imobiliário, eu tenho para mim que junto da organização e do você saber onde você quer chegar com aquilo ali, por que eu estou comprando? Entendeu? Essa é uma pergunta que você não tem que fazer para mim. Peraí, vou escrever aqui. Por que eu estou comprando isso daqui? O que isso daqui de positivo? O que isso aqui tem de positivo? O que isso aqui tem de negativo? Entendeu? E é uma coisa assim, gente, é um conhecimento que você tem que ter claro e há algum tempo na sua cabeça, entendeu? A questão do investimento, você precisa analisar a casa que você vai comprar, o carro que você vai comprar, até a pessoa que você vai casar, você precisa analisar e precisa saber o que você está fazendo. Você vai comprar uma bala, porque eu vou comprar essa, não vou comprar essa. Entendeu? Vou comprar essa porque me falaram que é boa. Qualquer coisa. Você vai nisso daí, você abre de canela. Pelo amor de Deus, tá? Mas me falaram que era boa, abre um negócio que você não gosta, aí é brincadeira, né? Não é feito pra nada, né? Vai fechado. Né? Exatamente. Você acha que a pessoa que vai e perde um monte no Tigrinho, quando ela teve a ideia de entrar naquilo ali, ela não ouviu ninguém que falou, ganhei 5 mil reais hoje. Porque o dela deu certo e o seu também vai dar certo. Exatamente. Mas também não quer dizer que vai dar errado também. Exatamente. Estudar. Então, assim,
não é porque a vida da pessoa, do seu amigo, do seu próximo ali tá de um jeito, que a sua, consequentemente, vai naquela toada. Eu sou muito a favor, principalmente de um curto espaço de tempo para cá, de que você precisa controlar exatamente quem são as pessoas que estão próximas de você. Desde da mulher que você anda de mão dada, até sua família, até seus amigos e etc. Gente, sem exagero nenhum, isso faz total diferença na vida do ser humano. 100%, tá? 100%. Só que assim, não adianta você ter várias pessoas melhores que você perto de você e você não ter atitude nenhuma. Você não ter atitude nenhuma. Não adianta você ouvir aquelas pessoas falando só coisa positiva, mas você passa o dia xingando. Entendeu? Você tem que botar essa positividade, botar essa atitude, botar esse conhecimento na tua vida. Entendeu? Bom, o papo ficou muito bom, ficou muito produtivo. Você acalmou? Tô mais tranquilo, eu tava na expectativa pra te entrevistar, cara. Fiquei a semana inteira pensando nisso. Bom, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado nosso convite, Matheus. Eu também cheguei, perguntei pro professor se você era uma pessoa aberta a situações de ser entrevistado, essas coisas. E também pela experiência, das poucas vezes que eu fui lá no banco, não sou um investidor assíduo pra ir lá ficar indo direto. Mas das vezes que eu fui lá atendido, fui bem tratado. Então, acho que a gratidão que a gente tem por você ter aceitado e por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, isso daí vai ser fundamental. A gente está aprendendo muito com o Renan, que eu não tinha muito conhecimento da área financeira. Estudando essa semana, eu abri um leque na minha cabeça que, assim, eu acho que vai ser difícil fechar, vai só ampliar os horizontes. Creio também que logo menos vou começar a investir e você também um investidor assíduo, mais de 16 anos igual o Renan. E agradecer também mais uma vez pela Rádio Esperança por ter aberto esse espaço para a gente mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu, do que é passado nas aulas e por você estar passando, ser um exemplo de profissional, de pessoa e poder passar. A gente só aprende quando a gente ensina o próximo, né? Então, isso daí é o fundamental. Muito obrigado. Aproveitando a deixa do Léo, também queria te agradecer, Matheus. Uma pessoa que, assim, na faculdade você é exemplo para todo mundo fala bem, queria pontuar isso aqui de você. Você é exemplo para nós, uma pessoa que já está estabelecida inclusive no nome da disciplina Mercado Financeiro, que a gente está se aperfeiçoando e querendo buscar um conhecimento. Se a gente, depois do papo de hoje, se eu tiver metade do conhecimento que você tem, eu vou ficar feliz. Muito obrigado mesmo. Faço minhas palavras dos meus colegas. Com certeza. Gente, é um prazer, velho. De coração mesmo, tá? De coração. É uma coisa assim, melhor do que a vida que a gente leva, do que as coisas que a gente aprende, do que as situações que a gente passa e sai ileso delas, é a gente poder partilhar o que a gente aprende, poder partilhar situações, poder agregar alguma coisa para as pessoas, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado, de coração mesmo. Esse muito obrigado meu é mais confortável para mim do que para vocês, eu posso garantir isso para vocês. É um prazer imenso estar aqui, Renan. Obrigado. Eu não preciso falar da admiração que eu tenho nesse cara, nele e no pai dele principalmente, que é uma pessoa maravilhosa. Gente, ouçam o Renan. É um cara que sabe muito, é um cara que entende muito e assim, ouçam pessoas que podem agregar, ouçam pessoas, levem a sério coisas desse tipo. Levem a sério essas questões sobre investimento, essa questão sobre o lado financeiro, essa questão sobre amizade, sobre pessoas melhores que vocês, perto de vocês. Entendeu? Levem a sério isso, porque isso muda a vida das pessoas, gente. É isso. Valeu, muito obrigado.